implementação procedural, que é o que a gente usa no MFSIM, é orientado a objetos, e depois o exercício prático, a gente converter uma parte do MFSIM CMake em orientado, que está em procedural, nós vamos converter ele em orientado a objetos, seguindo o que está ali no MFSIM LG, que é a versão do MFSIM que é orientado a objetos. Então, primeiro, vamos pegar pelo conceito de objeto. O que é um objeto? O objeto é basicamente, eles são containers, né, grupos que representam elementos do sistema. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente trabalha com CFD. Um objeto possível é simulação. Se a gente tem uma simulação, ela varia de estados, ela faz algumas coisas. Outro objeto, malha. A malha é um objeto, né? Ela contém informações específicas sobre um determinado pedaço ali do sistema inteiro. Um outro objeto possível, solver. Tem vários outros tipos de objetos. No geral, qualquer coisa que a gente consiga agrupar como um container e isso esteja dentro do sistema, a gente pode colocar como um objeto. E dentro desses containers a gente tem alguns valores, alguns dados, que a gente chama de atributos. Estou colocando em negrito porque é o termo correto. E esses atributos trazem informações aquilo que o objeto representa. Então, por exemplo, eu peguei aqui, eu acho que dá para vocês verem daí, né? Nessas informações. Aqui a gente tem um objeto que implementa o output no MFC-NG com o HD5. E eu peguei aqui um pedaço dele, apenas informações, no caso aqui são IDs HD5s, para alguns tipos de dados que são necessários a esse objeto. Isso aqui são atributos, entendeu? Classificação se é private, é público, que pouco importa. O que interessa é isso aqui, ó, são atributos desse objeto. Fora desse objeto não faz sentido nenhum desses caras aqui, por isso está dentro do container. Além desses dados, a gente também tem as operações, que são os métodos, né? Esse é o termo correto, não é função, é método, que vão trabalhar em cima desses dados, como, por exemplo, esse método aqui, esse create data types for computed compound data. Ele vai criar essa informação aqui, esse VECD, eu vou voltar ali na tela, vocês vão ver que está aqui, ó, o VECD está aqui, é um atributo. Nesse método, eu estou criando esse atributo, esse bloquinho de código aqui, ele inteiro poder instanciar esse valor. E os métodos, eles também podem trabalhar com outros objetos, eles não estão fechados dentro desse container só, eles podem acessar outros containers e trabalhar com eles. Por exemplo, esse método também, dentro do HD5 Output, esse aqui é o que faz a exportação de malha para o HD5, ele recebe o objeto de malha. Faz sentido, né? Como é que eu vou exportar uma malha sem saber quem que é essa malha? E aqui, por exemplo, ó, como é que ele vai fazer isso? Ele vai utilizar os métodos. Os métodos ou as operações, elas são sempre as formas que eu tenho para poder acessar os meus objetos. Então, dessa forma, o fluxo de uma aplicação orientada a objetos, ela é mensurada pela relação entre os objetos. Por exemplo, vamos analisar aqui, ó. Esse objeto aqui, ó, MFSIM, ele tem esse método aqui config. Olha a forma que está o fluxo dentro desse método, dessa operação. Ele vai trabalhar com esse objeto PEPS, para poder obter os PEPs do sistema. Ele vai configurar esse objeto aqui, esse logsys, nesse pedaço, você está vendo que eu estou chamando objeto. Ele vai fazer a leitura de um arquivo de input, utilizando esse objeto aqui, input reader. Ele vai instanciar e configurar, inicializar as malhas, utilizando esse objeto aqui. Veja, eu não estou dando sequências de funções para ele chamar, eu estou instanciando objetos e utilizando métodos que vão trabalhar em cima desses objetos. Então é assim que eu mensuro o meu fluxo na orientação a objeto. E além disso, esses objetos, dependendo da linguagem, e aqui eu deveria ter colocado uns underscore aqui, porque isso é toda a linguagem que tem, a gente ainda pode utilizar algumas estruturas avançadas de reaproveitamento de código. Então, por exemplo, vamos pegar isso aqui que é no MFC-NG. Eu tenho esse objeto básico aqui, ó, esse mesh, que ele serve para poder descrever um tipo genérico de malha. Qual? Não interessa, um tipo genérico. E ele tem esses dois métodos aqui, ó, initialize e generate. Eu tenho um outro objeto que herda esse objeto mesh, que é a setinha da herança, e olha só, esse objeto aqui, ó, nele, depois vocês podem ver lá no MFCNG, ele não implementa nadinha com relação a esses caras aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, o objeto emitri, ele não está definindo o initialize e o generate, ele vai pegar do mesh. Agora, já o objeto emitri domain filing, ele reimplementa. Porque nesse contexto desse objeto que herda esse, é interessante para mim aqui modificar o comportamento desses caras aqui. Isso aqui é bem legal.
Por quê? Porque quando eu consigo compartilhar atributos e métodos dessa maneira, passando de um objeto para outro, mas tendo a opção de alterar apenas onde eu preciso, eu posso trabalhar com uma forma de desenvolvimento mais incremental. Ou seja, ao invés de eu ficar preocupado em descrever tudo o que eu preciso numa função só desse tamanho, eu quebro essa função em pedaços e falo, olha só, esse bloco é um de código. Então dá para eu quebrar esse pedaço aqui, e esse pedaço aqui depende desse, então para que eu gero um objeto, para que eu gero outro objeto depende desse, e assim por diante. Então vamos ter um exercício aqui para frente. Então, por exemplo, trazendo, exemplificando o que estava nessa imagem aqui, agora em texto. Esse objeto mesh, ele implementa a função comum todo tipo de malha. Todo tipo. Se é uma M3, se é uma OC3, se é uma hash, não interessa. Todo tipo, tudo que for comum a mesh está nele. Já o M3, ele herda tudo que está em mesh e implementa o que é comum só a M3. Agora, tem dois tipos de M3 na MFCNG. Tem a Domain Filling e tem a outra lá, Body Fit. Então, cada um desses objetos, tanto o Domain Filling quanto o Body Fit, vão alterar dentro do contexto de cada um aquilo que for interessante de M3, que já altera aquilo que é interessante de mesh. Agora, isso aqui é bem importante para a gente, porque a gente consegue, dessa maneira, fazer alterações no sistema sem precisar modificar muita coisa. Observem que, e essa palavrinha chata, encapsulamento, cada um desses objetos ele está bem autocontido. Tudo que ele precisa está ali dentro dele, e aquilo que ele não tem, ele consegue acessar de fora, mas sem interferir no fluxo dos outros. Isso implica que, se eu precisar, qualquer modificação que eu fizer no escopo desse objeto, não vai dar nada para esse, e nem muito menos para esse. Eu consigo manter as minhas alterações muito mais bem autocontidas utilizando esse tipo de estrutura aqui. Além da gente conseguir com isso economizar, né? Economizar escrever código, né? O código grande pra caramba. E melhorar o código, a gente ainda pode ter uma consequência direta disso aqui, que é conseguir fazer com que um tipo ou uma variável represente vários tipos diferentes, que é o polimorfismo. Vou trazer aqui novamente. Lá dentro do objeto MFSim, eu tenho esse objeto aqui, ó, mesh. Só que olha só, voltar aqui. Lembra que eu falei que mesh é um tipo genérico? Pode representar uma M-tree, uma OC-tree, uma malha hash, e dentro da M-tree ainda posso ter mais outros tipos de coisa? Beleza. Só que olha só, como eu tenho um sistema de herança em que o objeto herda outro, que herda outro, que herda outro, eu consigo falar para a MFC o seguinte, MFC, você tem uma malha. Qual? Não sei, você tem uma malha. E, através desse mecanismo de herança e, por conseguinte, do polimorfismo, eu consegui instanciar aqui, ó, um objeto especialista lá no scafundel da minha árvore de herança, dentro do cara que é o pai deles. Então, no caso aqui do MFSim, no MFSIMG, quando eu vou criar uma malha, eu uso esse método aqui, esse create mesh, ele lê lá o arquivo de input, vê o que o usuário passou, e ele instancia o objeto adequado. Mesmo que M3 Domain Filling não é mesh, ela é um tipo de mesh, mas ela não é mesh. Lá para MFSim, ele conhece quem? Mesh. Isso permite que vários objetos diferentes possam ser acessados de uma única maneira, desde que eu tenha uma interface única, eu vou voltar, desde que eu tenha uma interface única, ou seja, métodos de acesso que sejam comuns a todos, eu consigo fazer com que um tipo pai, entre aspas, funcione no lugar de um tipo filho. Dá para eu fazer algum cache depois? Dá, mas isso aqui vai travar. Agora, a consequência direta desse tipo de implementação é que a gente pode se concentrar naquilo que a gente quer fazer. Por exemplo, suponha que eu quero fazer uma modificação especificamente nesse objeto aqui, ó, no domain fim. Eu quero implementar um Shadowcast. O Shadowcast faz sentido aqui, no BodyFit não faz. Eu vou mexer só nesse cara. Eu não tenho que mexer em Metri, muito menos em Mesh. Se eu tiver uma OC-tree aqui, não faz sentido eu mexer nisso nela. Então eu consigo concentrar, vamos dizer, trabalhar com um escopo mais fechado de funções, um escopo mais fechado de dados, o que reduz a propensão a erros. Agora, como é que a gente faz a transição de um paradigma para outro? Porque a maioria de vocês está acostumada a programar de forma procedural. Por que a gente usa MFSim? Então, o MFSim a gente tem lá, né? Coloca comandinho aqui, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Tá, como é que eu vou fazer esse blocão funcionar como uma relação de objetos? Vamos ver isso aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender adequadamente tanto a orientação a objetos como a programação procedural funciona. Por que tem que entender programação procedural? Se você não tem ideia do que você está fazendo em programação procedural, você vai se arrebentar com programação orientada a objetos. Porque, veja, naturalmente falando, isso aqui faz mais sentido que isso. Naturalmente falando.
Entendeu? Um é receitinha de bolo, o outro não. O outro você tem que abstrair algumas coisas. Vamos avançar aqui. O que eu recomendo para vocês começarem a entender bem a programação orientada a objetos? A primeira coisa que eu recomendo que vocês façam é assistir algumas videoaulas. A dessa menina aqui, ó, esse que está disponível no YouTube, é gratuito, é bonitinho. Esse material dela é muito bom, viu? Recomendo porque é simples, ela quebrou o vídeo em vários pequenos trechos, então assim, se você tiver com alguma dificuldade, não entendi polimorfismo, volta lá, explica de novo, tudo que é polimorfismo. Então comecem primeiro estudando isso aqui, esse vídeo é curto, acho que uns 15 minutos. Comecem primeiro estudando aqui orientação a objetos, programação procedural, eu assumo que vocês já entendem, que vocês estão programando MF5. Se não entender, vocês me perguntam alguma coisa depois. Depois, o que tem que ser feito? Verifique essa linguagem que vocês estão usando suporta ou não a orientação a objetos. Não é toda linguagem que suporta. Algumas têm suporte parcial. Por exemplo, em Fortran, a gente tem orientação a objetos? Tem, só que é parcial. Isso aqui tem no MF5 CMake, viu? Se eu pegar lá no Master, aqui tem esse trem aqui lá. Isso aqui é orientação a objetos em Fortran. Então, é implementado basicamente como? Eu tenho uma estrutura, né, com esses types aqui, e aí eu coloco alguma informação ali dentro do type. Lembra a ideia de atributo? Pois é, isso aqui é um atributo. E aí eu defino os meus métodos, que no caso aqui são ponteiros de função. Em C é basicamente a mesma coisa. Eu tenho uma estrutura, nesse caso aqui o cara foi sacana, ele não colocou nenhum dado aqui, né? Só colocou só os ponteiros de função. Mas também teria alguma informação. Agora, essas duas linguagens aqui, elas não têm algumas coisas como herança, eu não de forma fácil, dá até para fazer, mas dá um trabalho horrendo. E muito menos polimorfismo, especialmente essa de carta. Não tem polimorfismo de jeito nenhum. Tem tipagem bem forte. Ou vocês podem também usar alguma outra linguagem que tem suporte natural. Por exemplo, C++, que é uma que possui suporte natural, é nativo, tem essas coisas que eu contém, C++, e o Python também, que eu sei que vários de vocês usam. Python tem orientação a objeto, tem herança, tem polimorfismo, tem todas essas coisas legais que eu estou falando aqui. E por fim, tem que começar a fazer a tradução do código procedural para o orientador a objetos. Alguns passos que eu dou para vocês. O primeiro é identificar as operações que vocês estão fazendo. Primeira coisa, o que eu estou fazendo? Porque na hora que eu olho a receitinha de bolo aqui, ó, eu vou voltar aqui. Ah, não, eu estou fazendo essas operações. É, tá, beleza. Eu estou vendo que você está fazendo um monte de chamada aqui. Mas será que eu consigo agrupar esses caras? Porque lembra, se eu não tenho como agrupar as operações, eu não tenho container de operação de dados, de objetos. Teria como? A primeira coisa, volta aqui, é identificar as operações que você está fazendo. Em seguida, essas duas aqui são juntas. Identificar os escopos e os dados que você precisa para cada operação. Então, eu vou fazer uma leitura de um arquivo. O que eu preciso? Preciso saber onde está esse arquivo. Preciso acessar as variáveis que eu vou gravar. Eu ligo o arquivo, eu vou gravar em algum lugar. Então, pelo menos isso é meu escopo. Então, saber disso. A terceira parte é agrupar essas operações e os dados em containers que vão ser seus objetos. Isso aqui você pode fazer na mão, na sua cabeça, do jeito que você vai entender. E, por fim, e apenas no fim, implementar os objetos propriamente ditos. Por que eu falo isso aqui no fim? Se você começar por aqui, cara, você provavelmente vai errar. Você vai desenhar esses objetos de forma errada, não vai entender as operações, seus objetos vão ficar todos ruins, e assim, é pior do que, vamos dizer, não usar a orientação a objetos. Então, vamos fazer um exercício disso aqui, para vocês poderem pegar um pouco da ideia. Como é que a gente faz? Vamos pegar aqui a main do MF5 CMake, já está lá no Master, isso aqui é a main do Master, a gente tem vários blends, essa aqui é a do Master, lá no CMake, lá no GitLab certinho, e vamos traduzir essa main para orientação a objetos. Então, vamos dar um rundown aqui na nossa main. O que ela faz? A primeira coisa que ela faz nesse bloco aqui, ela cria dados para uso global. O mais importante dele é esse aqui, headlevel, que é a nossa malha. Depois ela faz configuração do MPI, é isso que ela está fazendo nesse bloco. Depois, ela obtém os PEPs, que são os caminhos ali do sistema. Ah, tá. Então, depois, ele lê e processa os parâmetros que são passados lá para o MR3D, entre eles o arquivo CFG, né? Nesse pedaço aqui. Ele encontra-se, o cara passou um arquivo CFG, se não passou, onde é que eu acho esse camarada? E outras operações também que a gente pode passar como parâmetro para o MF5. Depois, ele lê o arquivo CFG. Depois, ele configura o subsistema de RedLock, faz configuração do subsistema. Depois, ele faz a leitura dos inputs. Depois, você instancia as BC Functions e tal. Por fim, ele cria a malha. Então, esse pedaço a gente não teve como eu deixar maior, porque ele é um blocão desse tamanho lá. Mas vocês têm acesso a MF, vocês sabem o que eu estou falando. Esse pedaço aqui, ó, que é onde ele está criando a malha. Depois ele dispara a simulação
simulação propriamente dita no Flows, e por fim ele finaliza o MFSIM, desaloca, finaliza o sistema e encerra o MPI. Então a nossa main é basicamente isso. Vocês estão vendo que é uma sequência de tarefas. Você vai lá, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Vamos tentar traduzir isso aqui para a orientação a objetos. Então a primeira coisa que a gente faz é entender nossas operações. O que a gente está fazendo ali? Resumindo, já vi, e agora eu vou citar. A gente cria alguns dados globais, faz a configuração do MPI, configura os PEPs, lê os parâmetros do AMR 3D, lê o arquivo CFG, configura os subsistemas, lê os arquivos de input, cria a malha, executa a simulação e finaliza o MFSIM. Agora, vamos tentar começar a aplicar a ideia de agrupar as tarefas. Se a gente for pegar essa lista aqui inteira, a gente vai perceber que uma parte dela faz praticamente a mesma coisa, só que sob contextos diferentes, mas é praticamente a mesma coisa. É isso aqui, ó. Essa primeira parte aqui inteira é de configuração. São várias tarefas sequenciais, ou seja, de procedimentos, só que estão todos dentro desse mesmo grupo. Já a parte de execução está num grupo fechadinho, bonitinho na Flows, e a finalização tem algumas chamadas ali, mas dá para a gente poder conseguir agrupar. Ora, isso aqui traz para a gente uma coisa interessante, porque estão vendo? A gente pegou um conjuntão de tarefas, estava ali sequencial, um bando de procedimentos, e começou a agrupá-los. Vamos melhorar isso aqui, vamos começar a refinar esse negócio. A parte de execução e finalização, eu vou deixar quieto, porque vocês estão vendo, forma um grupinho só, é coisinha bonitinha, tá bem tranquilo. Vamos concentrar aqui, ó, nesse grupão inteiro. Vamos ver se a gente consegue compartimentalizar, ou seja, formar mais containers nesse pedaço. Então vamos voltar. Na configuração, a gente tem que configurar dados globais, configurar MPI, configurar os paths, ler parâmetros, enfim, fazer essas coisas. Vamos passar uma coisa aqui que eu chamei brincando de raio objetificador. Vamos tratar esse conjunto de tarefas que são dentro do grupo de configuração, tentar transformar isso aqui em objeto. Novamente, isso aqui é um exercício só de análise do fluxo, a gente está escrevendo no código ainda. Bom, como a gente está trabalhando com objetos, não faz muito sentido ter dados globais. Por que não faz sentido? Porque eu estou trabalhando com objeto. Não é relação de objetos? Então eu teria algum objeto global? Talvez sim, talvez não. Então, essa é a primeira parte que a gente vai cortar. Não faz muito sentido tê-la aqui. A MPI, e aí vem o entendimento, saber o que a gente está fazendo, a MPI é a biblioteca externa, então ela tem que ir no main de todo jeito. Se ela não for no main, eu não vou ter um código paralelo, então tem que estar lá, essa aqui eu tenho que manter, a main de todo jeito. Já a parte de paths, eu posso converter num objeto que lida só com paths. Vocês concordam comigo que o trabalho de acessar o sistema operacional, ler o sistema de arquivos, ver aonde o MFC está sendo executado, para depois pensar assim, cara, onde está meu bin, aonde está meu include, isso aí é um trabalho que dá para fazer num escopo só, que não faz sentido fazer essa análise fora de um objeto, fora desse container. Por exemplo, o solver, eu deveria ficar preocupado aonde está minha pasta input? Não faz sentido isso lá. Por que eu vou caçar pasta input? Eu vou caçar pasta de restart no solver. Não faz sentido. Eu preciso saber o caminho para ela, mas não saber como que eu acho isso no sistema de arquivos. Eu posso transformar essa parte aqui em um objeto. A mesma coisa serve para a leitura dos parâmetros, né? Para a parte do CFG, para a parte de subsistemas, né? Como a gente já tem eles mais ou menos autocontidos, o ideal é que a gente não precise configurá-los, a gente simplesmente chama um default, se autoconfigura aí e vai funcionar sozinho. E a mesma coisa aqui para a parte de malha. Então, eu vou criar um objeto ali, faz sentido eu pensar em criar um objeto para a malha, que tudo relacionado à malha está ali quietinho, bonitinho, e eu só vou consumir métodos daquela malha. Então, vamos começar a fazer isso. Então, começando a escrever a nossa main. A gente tinha falado inicialmente de organizar aquela nossa lista de tarefas em 3 etapas. Por que eu falei isso? Primeiro, porque faz sentido. Vamos voltar nela lá. Olha a nossa lista de tarefas que tem no meio. O que a gente está fazendo? Faz sentido eu considerar que isso aqui é configuração, faz sentido isso aqui ser execução, porque o Flow só faz isso mesmo, e faz sentido ter uma finalização, o programa tem que finalizar. E aí é que vem uma coisa interessante, porque embora eu poderia escrever essa parte aqui toda procedural, a gente está trabalhando com relação a objetos, vamos criar um objeto para isso também. Então vamos criar um objeto MFSIM, agora o MFSIM é um objeto em si mesmo, e ele tem 3 funções básicas. Uma, configurar a nossa simulação, rodar a nossa simulação e finalizar a simulação, que é basicamente o que estava na mente. Configura a simulação, roda a simulação, finaliza a simulação. Vamos passar. Agora vamos voltar para a parte de etapa de configuração, que é a mais complicada. Por quê? A parte de executar e de finalizar, a gente já estava basicamente autocontida. Então vamos passar para as outras duas, para essa de cá que é a mais complexa, tem mais tarefas para a gente fazer.
O que a gente tinha que fazer nela inicialmente? A gente precisava trabalhar com achar os PFs do sistema, fazer a leitura dos parâmetros, lidar com o CFG, lidar com os subsistemas e lidar com a malha. São 5 tarefinhas. Então vamos começar pela primeira, né, que é a questão de fazer a leitura dos parâmetros. Por que eu estou falando que isso aqui é a primeira? Não, cara, você não falou que tinha que lidar com os PFs? Vamos lá. Quando eu estou trabalhando no MF5, querendo saber aonde o MF5 está executando, o que de fato eu quero saber? Aonde está meu arquivo CFG? Não é isso que eu quero saber? Eu quero. Então, eu posso começar a agrupar objetos parecidos dentro do mesmo escopo, que é o que eu vou começar a fazer. Então, a leitura dos parâmetros, né, começando por ela, que eu passo ali para o MR3D, vai fazer sentido aonde? Dentro do MF5, e por isso eu vou pegar e vou colocar um método dentro do objeto MF5 para fazer essa leitura, e a partir daqui eu já começo a trabalhar com a minha leitura de PEFs. Então, vamos começar aqui. Coloca a leitura dos parâmetros. Leia onde está, veja se o cara passou um arquivo CFG, ou se passou uma operação de checagem de malha, operação de checagem de memória. Isso o MF5 vai ler e vai me dizer, olha, ele passou no CFG ou não. Logo em seguida, eu vou instanciar um objeto de caminho. Lembra que a gente tinha falado de colocar alguém para ler os caminhos, tudo no campo só, para deixar o escopo bonitinho? Então, vamos colocar um objeto para fazer isso. Dentro dele, como eu acabei de falar antes, nós vamos colocar a parte do leitor de CFG. Porque, olha só, caminhos, certo? O que eu tenho dentro do CFG? Não é esse aqui que a gente tem lá? Não estou informando caminhos? Então, eu poderia deixar o leitor de CFG exposto ao MF5? Poderia. Ficaria bom? Não, não faz sentido. Porque ele parece estar dentro do escopo desse. E é exatamente o que a gente vai fazer. Está dentro do objeto que lida com os caminhos, a gente vai trabalhar com o objeto que vai lidar com o CFG, que é uma parte do processamento de caminhos. Que é basicamente o que esse método aqui está fazendo. Ele acha sozinho aonde está o root do MFSIM, né, que é onde você está executando. Ele fala para ele, esse aqui está o bin, acha o home do usuário, isso aqui é que eu coloquei esse negócio aqui mais, e ele começa a conjecturar, olha, seu CFG deveria estar aqui. Passa ele para cá. Ou então, o CFG veio lá, o MFSIM deu o parâmetro e falou, olha, o cara informou um arquivo lá, CFG, aqui o fulano.cfg. Arranca ele de cá, vê se esse arquivo existe. Se não existir, retorna para o cara qualquer coisa que for besteira. Se existir, passa para o CFG. Agora veja, isso aqui que o MFSIM vai chamar esse cara. Leia os caminhos e leia o CFG junto, que está dentro do seu escopo. Eu não quero saber disso aí. Eu só quero que você me dá, leia os caminhos e me fala aonde está meu input, aonde está meu output, aonde está meu restart e aonde que eu vou buscar gel e aonde que eu vou buscar. É isso que me interessa. O resto, o objeto faz tudo para mim. Vamos avançar. Para a parte de subsistemas, nós vamos deixar eles se autoconfigurarem. Então, por exemplo, o sistema de log. O que ele precisa saber para se configurar? Aonde está sua pasta de output. Só isso. Eu poderia passar aqui, ó, para esse método aqui, do logsys, o objeto PEPs? Poderia, não tem problema nenhum. Mas o que eu preciso dentro do sistema de logs? Não é só o caminho da pasta de output, que já foi configurado aqui. Peguei o caminho dela aqui. O que eu preciso é só ela. Então, eu vou passar apenas ela. E aí, com isso, o MFSIM chama o objeto para ele se autoconfigurar e ele não está nem aí como é que essa configuração é feita. Ah, se você vai gravar na pasta de output, beleza, mas o que você vai gravar lá? Como é que é esse arquivo? Como é que você... Não interessa. Só quer que você configure esse cara para mim e retorne. Por fim, a gente tem a malha. Então, olha só. Como eu falei antes, usando um sistema de herança para poder fazer bom uso de polimorfismo, nós podemos implementar vários tipos de objetos dentro de um leque de um só. E no caso aqui da NEPS, nós vamos fazer isso. Vamos criar um tipo de malha. Isso é muito útil, porque eu não vou precisar conhecer detalhes ali na NEPS, detalhes de como cada malha funciona. Isso aqui eu trouxe aqui para vocês poderem ver. Por exemplo, na M3, o que é o bloco? Ou seja, onde está seu, entre aspas, patch de coordenadas? É esse objeto. O patch mesmo é esse outro. E o seu nível é esse outro cara. Se isso aqui fosse um look, isso aqui seria diferente. Se aqui fosse uma malha hash, seria diferente. A MF5 precisa saber isso? Não, eu só quero saber como é que eu vou acessar a malha. Ali para frente a gente vai ver o que a gente vai usar da malha. Eu não preciso conhecer todo esse trambolho de informações. Apenas coloco um objeto que vai condensar para mim, via polimorfismo, todo esse trambolho de informações. Por fim, a nossa configuração vai ficar desse jeito.
Então vamos lá. A gente obtém alguns dados do MPA sem interesse do MFSIM. Aqui. O MFSIM precisa saber qual que é o processo que ele está e a quantidade de processo, eu não consigo comunicar com ninguém. Ele vai usar um método dele interno para ler o que vem ali depois do ponto AMR3D, porque eu estou querendo saber o CFG. Basicamente, eu quero saber qual ler esses parâmetros. Uma vez que eu tenho essa informação, eu vou pedir para o objeto de PEP configurar os PEPs, vou instanciar o sistema de log, passando para ele apenas a informação que ele precisa saber, não precisa saber mais do que essa aqui. Vou pedir para um outro objeto, que eu não expliquei aqui, mas depois vocês podem olhar lá no código lá, que vai ler os arquivos de input para mim e veja. No MFC Energia a gente tem arquivos.mr3d e arquivos JSON. Esse cara aqui convenceu todo mundo. O MFC não precisa saber se você está usando .mr3d, não precisa saber se está usando .json, não precisa saber se você colocou algum arquivo além do input.mr3d ou input.json lá. Não precisa saber. O que ele precisa saber é o seguinte, que eu tenho dados que eu preciso para trabalhar na minha simulação. Obtém isso em algum lugar lá para mim na pasta input, que é o que esse carinha aqui está fazendo para ele. Por fim, ele vai instanciar a malha, e aí eu lembro que eu falei dos objetos, dos métodos comuns, está lá. Instanciar a malha, inicializa, que é um método comum, e gera a malha especificamente, e por último aqui, instancia o objeto. E aí tem uma construção aqui da linguagem, né? Python tem isso, Java tem isso, C++ tem isso, infelizmente C e Fortran não, que é o que eu posso fazer, o que eu chamo de tente fazer alguma coisa, se der ruim você me fala, que é esse pedaço aqui, esse try catch, só explicando um pouquinho aqui da linguagem. Tente executar esse blocão inteiro de operações, se der algum problema, por exemplo, o cara passou um output path que não existe, ele vai gerar uma exceção, vai parar a execução do MF sem falar, o cara passou um path aqui que não existe. Vai cair nesse bloquinho aqui, vai imprimir isso para o usuário e finalizar o programa. Lembra que eu falei antes da finalização? Então, suponha que deu problema aqui, ó. Eu já tinha alocado alguns caras aqui antes. Eu tenho que desalocar eles. Eu não preciso quebrar o código, deixar a memória solta ali. O que nas máquinas pessoais não faz muita diferença não, mas no cluster faz bastante. Agora, para a gente poder exemplificar como que o objeto usa o outro, vamos olhar esse caso aqui da exportação de malha do MF5. Porque olha só, aparentemente, não, legal, tá bonitinho isso aqui, mas como é que eu vou fazer os objetos interagir? A gente já viu aqui como é que você converte de um para outro, mas como é que eles vão interagir? Vamos pegar esse caso aqui que é bem interessante. Então vamos lá. Tanto a malha quanto o objeto de output, né, a forma de gerar, extrair dados assim, ambos usam o mesmo tipo de estrutura, não são as mesmas classes, são objetos distintos. Então em malha eu tenho um objeto, vamos dizer, pi, que representa um monte de malhas, e em output eu tenho um objeto pi, que representa vários tipos de output. A gente tem ali HD5, tem VTP, tem TXT, tem um monte de coisa. Então, para exportar uma malha, o que eu de fato preciso? Pensando na operação. Preciso conhecer a malha, esse cara aqui, e eu preciso saber aonde eu vou exportar. Então, eu vou saber, olha, se eu preciso fazer essas operações, então um objeto está muito na cara. É esse cara aqui, o objeto de malha, senão eu vou exportar ele, não tem jeito. E o que eu preciso saber é uma informação dos paths, no caso aqui, aonde eu vou gravar. Eu tenho uma pasta de output, então aonde que ela está? O objeto path vai me dar esses caras. É o que eu coloquei aqui, eu adiantei. Era esse pedaço aqui. Então, o PEPS vai me dar o caminho que eu preciso e eu vou passar para a malha. Agora, veja, como é que eu implemento isso? Bom, o primeiro detalhe que a gente tem que lembrar, a gente está falando de HD5, então, novamente, eu tenho uma API específica, uma biblioteca externa. Então, eu começo, primeiro, configurando um arquivo HD5. Tem mais coisa aqui, que são esses pedaços aqui. Poder ver que, olha, você vai fazer, por exemplo, um VTP. Está usando uma biblioteca, está exportando uma partícula via VTP. Você vai passar a sua partícula, vai passar um output path para ela, vai configurar a sua biblioteca primeiro e depois você começa a escrever. Então, vamos começar a usar o objeto. Eu vou precisar saber da malha para poder gerar o meu arquivo ali, os meus dados em HD5, duas coisas. Primeiro, níveis e depois patch. Veja, eu estou exportando apenas a malha, não estou exportando nenhum dado, porque não tem nenhum dado alocado ali ainda. Então eu preciso ver quantos níveis eu tenho na minha malha, eu não sei, quem sabe isso é o objeto de malha. E quais são os pets que eu tenho em cada nível? Também não sei. Eu vou perguntar isso para a malha. E é isso basicamente que eu vou fazer, utilizando esse outro método que é comum a todo tipo de malha. E eu venho aqui dentro e pergunto para ele, ô malha, me dá aí todos os seus níveis. E aqui, não se assustem com a construção aqui, gente, isso aqui é um predicado em C++. Isso aqui é só para eu poder pegar um contexto e exportar aqui para dentro desse bloquinho de código que funciona como se fosse um ponteiro de função. Tá? É isso basicamente está fazendo. O que interessa aqui para a gente é, esse bloco aqui está dentro do objeto lá do HD5 Output, ele consome
esse método da malha, que retorna para ele uma informação de nível, e para ele só interessa esses dados. Então ele pega essa informação, grava alguns dados que vêm ali do objeto de malha, mas sem de fato precisar conhecer como que essa malha funciona. E depois ele repete ali, ó, a mesma coisa ali para os pets. Agora, vamos pegar e vamos analisar esse negócio aqui, ó. Avançar. Vocês podem entender como que o encapsulamento funciona. Na hora que a gente chama esse cabra aqui, ó, aparece lá, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Isso aqui, ó. É dessa maneira aqui que esse cara é implementado. Ele tem uma estrutura interna dentro da malha do main filling, que vai ter uns dados de cache do nível, e aí ele cria essa informação, que é uma informação só de trânsito e transferência, e retorna isso aqui lá para quem está chamando ele. Agora, esse cara aqui sai fácil? Como é que ele é feito? Eu tenho esse outro método dentro desse objeto que vai gerar esse cara, e esse cara não é chamado em qualquer lugar, não, ele é chamado dentro desse outro escopo. Então, veja, a malha que cuida de gerar dados de cache de nível, é ela que entende isso. O HDFarm não precisa saber disso, o HDFarm precisa apenas obter esses dados para ele trabalhar com eles. Basicamente, aqui ele quer saber apenas qual que é o nível. A única coisa que ele de fato vai usar aqui deu, mais nada. Então, desde que para o HDFire, que é o objeto que está consumindo, chega a informação que ele precisa, para ele tanto faz a forma que o outro objeto está implementando, o que ele faz para obter esses dados, com quem que ele tem que conversar. Vocês conseguem perceber que dessa forma, vamos dizer, fica relativamente bem encapsulado todo o sistema? Você tem uma operação, então, eu quero exportar malha, eu preciso saber do quê? Então vamos voltar aqui. Preciso saber para exportar malha informação de nível. O que eu preciso de nível? Informação de qual que é o nível. Eu tenho 0, 1, 2, 3, então, beleza. Preciso saber esse cara. E eu preciso saber os deltas. É só isso que eu preciso. Como que eu vou obter isso na malha? Não quer saber. Malha, me entrega esses caras. Entrega isso aí pronto para mim. E isso é feito literalmente para qualquer outro objeto, qualquer outra coisa que vocês estiverem fazendo. Então, concluindo aqui, eu acho que eu estourei o prazo, né? A orientação a objetos ela é uma ferramenta muito, mas muito poderosa, porque ela permite a construção de códigos muito bem estruturados, com escopos muito, mas muito bem definidos, e por conseguinte menos propenso a erros, porque você não precisa se preocupar para fazer sua operação e futricar em alguma coisa lá em outro canto. Veja, quando a gente está trabalhando ali com esse tipo de coisa aqui, ó, vou voltar aqui um pouquinho atrás, para mostrar o mecanismo de herança. Volta lá. Aqui. O MFSIM só conhece esse cara aqui de fato. Então, se você criar um novo tipo de malha, sei lá, M3 Gabriel, pronto. Criei ela aqui, M3 Gabriel. Ela herdou M3. O MFSIM, cara, desde que ele saiba como instanciar M3 Gabriel, acabou. Você não precisa ir lá no fluxo do MFSIM e falar, não, cara, instancia para mim M3 Gabriel. Instancia para mim Red Letters. Não, 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 não. Cara, já está instanciado. Você, esse cara aqui, se você fez, alguém herdando essa turma aqui, ao instanciar qualquer M3 lá na MFSIM, qualquer na MFSIM, você automaticamente consegue instanciar M3 Gabriel. Consegue fazer o que você quiser. Então, dessa maneira, vocês podem, vamos dizer, concentrar o trabalho de vocês apenas naquilo que vocês de fato precisam mexer. Deixa eu voltar ali. E isso torna o trabalho menos propenso a erros. Então, a chance de você, por exemplo, fazer algo que vai, você mexer na M3 Gabriel, fazer algo que vai quebrar a M3 do Homem Infinito, que fui eu que fiz, é muito baixa. Você vai mexer na minha. Se você não mexer, vai funcionar de boa. Agora, isso aí demanda entender bem o que você está querendo fazer. Vocês podem ver naquele exercício ali de converter da main para o tem que entender muito bem o que você está fazendo, de quem você depende, quais são as bibliotecas, por que usa a biblioteca daquele jeito que usa. Porque se você não conseguir fazer isso, não conseguir modelar adequadamente o seu código, organizando ele em um grupo de containers que tem atributo e tem método, vai dar ruim. Aí é melhor você deixar o código jeitado. Vai dar muito ruim. E no geral, a última recomendação, para aprender isso aqui, gente, é prática. Eu mostrei aqui algum caminho, né, mas para vocês realmente pegarem o jeito, vocês precisam começar a praticar. Então, pegar as coisas que vocês estão mexendo, né, dentro do escopo que vocês estão fazendo, com o tempo que vocês têm, avalie, olha, essa operação, dá para eu montar um container aqui, nesse conjunto de operações? Dá, então vamos começar a pensar como é que eu posso organizar isso aqui em containers, objetos, e aí eu começo a organizar com objetos,
começo a estruturar melhor o meu código nesse sentido, e aí dessa maneira, eventualmente, né, o código inteiro está nesse caminho, mais, vamos dizer, mais bem organizado. E é isso.